Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo do meu canal. E olha só, gente, que cenário que estou aqui, viu? Gente, olha, no vídeo de hoje vou fazer algumas perguntas para mim, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem estar respondendo juntamente comigo aí, né? Na sua casa, onde você estiver. E se você quiser também, pode estar colocando suas respostas nos comentários, que vou amar estar lendo aí quais serão as suas opiniões, né? Sobre as perguntas que estarei fazendo aqui. Então, gente, vamos para a primeira pergunta. Gente, essa blusa aqui, coloquei aqui para ficar bem mais, bem mais formal, pessoal, mas aqui faz um calor. Gente, aqui tá na época de chuva, mas mesmo assim o calor aqui tá demais, pessoal. E vamos para a primeira pergunta. Vamos lá, chega de enrolar, né, gente? Você prefere ganhar, olha só, 10 mil reais agora, mas nunca, olha só, pessoal, mas nunca mais poder usar Wi-Fi na vida, só dados móveis e ainda lento. Ou ganhar R$ 1 toda vez que alguém falar uma palavra iniciada com a letra A perto de você. Pessoal, assim, se eu fosse ganhar R$ 1 toda vez que alguém falar uma palavra iniciada com a letra A, eu ia perder, viu? Porque normalmente eu não converso com muitas pessoas assim, não. Só quando, tipo, eu tô na universidade, que eu tenho muito contato com as pessoas, né? Mas se fosse pra mim ganhar R$ 1 toda vez que eu conversasse com outras pessoas, elas falassem né? Além da minha família aqui, eu não ia ganhar muito, não. Então eu acho que eu prefiro. Deixa a moto passar, pessoal. Aqui, gente, eu prefiro ganhar 10 mil reais. Sabe o que eu faria com esses 10 mil reais, gente? Compraria uma moto pra mim. Eu tô nessa fase de querer uma moto pra mim. Então, com esses 10 mil reais, e eu usaria o Wi-Fi lento mesmo, assim, né? E, só que hoje em dia, pra você usar o Wi-Fi, ou você usar só o dado móvel, é muito complicado, né? Porque, basicamente, não é todo lugar que tem o sinal está bom. Ainda mais ele sendo lento. Mas mesmo assim, gente, eu queria ganhar, eu queria ganhar 10 mil reais. Porque eu já sei o que eu ia fazer. E aí eu ia me virar com esses dados móveis aí lentos, né? Mas se fosse depender de ganhar R$ 1, assim, eu acho que eu não ia ganhar muito não, gente. E aí, gente, coloque nos comentários qual seria, né, a sua escolha. E vamos para a segunda pergunta. Você já postou um stories com uma música profunda ou uma frase reflexiva só para uma pessoa específica ver e entender a indireta e depois apagou porque ela não viu? Gente, se eu contar pra vocês que eu não sou de mandar indireta pra ninguém, sabe que eu fico com medo? Porque assim, tipo assim, eu coloco umas músicas porque eu gosto, né? Mas eu tenho medo que as pessoas pensem que eu tô, tipo, dando indireta pra elas, né? Isso que eu tenho medo, mas assim, vou pegar uma música pra essa pessoa entender. Gente, eu nunca fiz isso. Que eu me lembro, eu nunca fiz esse tipo de coisa, né? Mas assim, o que eu tenho medo é de eu colocar uma música que eu achei legal, eu fico assim, meu Deus do céu, isso aqui tá parecendo com a... Eu penso assim que a pessoa vai, assim, sei lá, pensar que é uma indireta pra ela, assim, né? Mas assim, normalmente eu não sou de mandar indireta. Eu acho mandar indireta uma coisa assim muito infantil, pessoal. Assim, na minha opinião, né? Tem aquelas pessoas que acham normal mandar indireta, porque já é. Elas acham isso normal, né? Mas assim, na minha opinião, mandar indireta não vai resolver absolutamente nada. Assim, pra mim isso não resolve nada. Eu acho assim, meio infantil. Mas quem gosta, assim, a gente tem que entender, né? Que tem gente que gosta de mandar indireta, essas coisas assim, mas eu não gosto não. Você prefere apagar o seu Instagram pra sempre ou deixar a sua mãe ler todos os seus directs por 10 minutos? Gente, olha, uma coisa que eu quero fazer é apagar meu Instagram. Gente, eu sempre desinstalo meu Instagram porque eu vejo que ele atrapalha muito na minha rotina. Então, eu não. Tipo assim, eu super apagaria o meu Instagram. Se fosse pra sempre, eu super apagaria o meu Instagram. E, enfim. Você prefere ser muito famosa e amada por algo que você odeia fazer? Ou ser completamente anônima e ignorada fazendo o que você mais ama na vida? E olha só, essa pergunta é bem interessante, né? Porque eu costumo muito compartilhar a minha vida aqui com vocês, né, pessoal?
Mas eu estou fazendo algo que eu gosto, né? Mas aqui tá falando uma coisa que eu não gostaria de estar fazendo, né? Então eu prefiro a segunda opção, porque, gente, eu queria muito ser anônima, mas como eu tenho essa empolgação de querer estar compartilhando minha vida, né? Aí já é uma coisa que a gente tem que resolver, vou resolver aos poucos, pode ser que futuramente eu não seja tão assim, essa pessoa que compartilha muito da sua vida, né? Mas é uma coisa que eu desde criança gosto de ficar compartilhando, gravando, assim. Então, mas nesse caso, bem que entre escolher entre essas duas opções, eu escolheria a segunda, né? Que é ser completamente anônima e ignorada, fazendo o que você mais ama na vida. E o que eu mais amo fazer na vida, pessoal, é gravar. E aí como é que faz? Como é que fica, né? Mas eu gosto de estudar, gente. Então o estudo, acho que a, o estudo fica acima de gravar. Você, você prefere que exista um aplicativo que mede o nível de lealdade das pessoas? Você aponta o celular e vê a nota dela, né? A informação. Mas as outras pessoas também podem ver a sua nota a qualquer momento ou continuar vivendo na base da confiança, intuição e correndo o risco de ser enganada? Gente, eu acho que eu prefiro a segunda opção, né? É continuar vivendo na base da confiança, intuição e correndo o risco de ser enganada. Porque, gente, se cada pessoa visse o que a gente estava pensando, imaginando, ou a gente visse o que a pessoa estava pensando ou imaginando, gente, ó, acabou a amizade, acabou tudo. Até porque, gente, olha só o que eu penso. Às vezes o meu pensamento daquela pessoa é assim, eu achei essa pessoa assim, sei lá, não vou nem citar aqui o que eu achei da pessoa, né? Mas foi algo negativo. Mas que daqui a 2 dias, a 3 dias, eu posso olhar para ela de uma forma diferente. Eu posso estar gostando dela, né? Da forma dela. Então, assim, se essa pessoa me visse, né? Visto que eu achei dela na primeira vez, ela nunca mais ia falar comigo, né? E eu nunca mais teria essa oportunidade de conhecer essa pessoa novamente. Então, eu acho que eu prefiro viver a segunda opção ali, né? Coloquem nos comentários, pessoal, o que, que vocês escolheriam. Tem gente que com certeza queria, né, que ver assim, o que as pessoas pensam. Mas aí tem aquela coisa, né? Tanto você ia ver, como a outra pessoa ia ver o que você estava pensando. Você prefere que a sua vida tenha uma trilha sonora ao vivo, uma banda te seguindo, mas elas só tocam músicas de suspense quando você vai, olha aqui as coisas, gente, vai ao banheiro, ou que toda vez que você entra em um lugar, um narrador de futebol grite o seu nome e narre o que você está fazendo? Gente, eu peguei essa pergunta aqui porque para me encaixar algo que eu sempre penso. Porque, por exemplo, nos filmes, né, quando a gente vê alguma situação triste ou então um momento feliz, sempre tem aquela trilha sonora, né? E eu já parei para pensar assim, que aconteceu algumas coisas na minha vida, porque assim, meu Deus, cadê aquelas músicas que tem nos filmes? Tipo assim, eu queria muito. Até assim, quando eu tô gravando os vídeos, que eu coloco as músicas, eu acho interessante. Imagina se tudo que eu estivesse fazendo tivesse essa música aqui. É, se na realidade tivesse essa música tocando. Na verdade, não tem uma música tocando quando eu tô fazendo minhas coisas, né? E eu acho muito interessante, assim. Imagina se tivesse mais aqui, no caso, a pergunta tá sendo umas trilhas sonoras meio assim. Não muito legal, né? Mas seria assim, interessante se tivesse uma música que a gente gostasse mesmo, que é aquilo que estivesse acontecendo na nossa vida, aí tivesse uma musiquinha assim que a gente gostasse, seria interessante. Vocês já pararam para pensar nisso, pessoal, também? Vocês já assim, que quem assiste filme fica imaginando assim, por que aqui na vida real não tem uma música que, sei lá, quando eu tivesse uma gente triste, eu tivesse aquela música meio melancólica, quando eu tivesse alegre, também tivesse uma música assim, meio animada, né? Então, essas perguntas eu já fiz assim, não sei se vocês já fizeram essa pergunta pra vocês mesmos, imaginaram assim, meu Deus, ou então assim, pensaram assim, se interrogaram assim, meu Deus, poderia ter, né, uma música assim, igual nos filmes, pra ficar interessante, né? Porque às vezes é tudo o silêncio, assim. E, gente, essas foram as perguntas. O que vocês acharam? Vocês concordaram comigo ou vocês discordaram? Qual foi a opinião de vocês? Coloquem aí nos comentários. Eu quero ver todo mundo que está assistindo comentando nesse vídeo, viu?
Gente, vocês têm que começar a se comunicar comigo para eu conhecer mais direito vocês. E é isso, gente. E ó, não esquece de deixar o like, viu? Você que assiste, você só assiste, não deixa o like aqui pra youtubers de vocês. E é isso, gente. Olha, eu espero que o áudio esteja bom, viu? Porque eu tô, acho que tô mais de 1 metro aí de distância e o negócio tá certo. E ainda tem os pessoal lá atrás ainda fazendo barulho. E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.